Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Muitos de vocês já devem estar sabendo de uma lista que o Felipe Chaves, da página Fúria e Tradição, criou, elaborando os conceitos que ele achava que eram ideais para uma mulher, né? Os atributos que ela deveria ter para ser considerada uma mulher de valor, uma mulher que seria uma boa esposa, né? Enfim, eu vou ler essa lista também e eu vi que deu um resultado bem legal, né? A página do Felipe tem um ótimo engajamento, apesar de eu ter uma visão bem divergente, principalmente na questão de gênero, mas eu gosto de seguir e acompanho a página dele ali no Facebook. E eu também criei a minha própria lista, e a lista é um pouco diferente, postei na minha página, mas na intenção também de notar a reação dos indivíduos, né, dos seguidores, ver o que eles pensam, e muita gente falou que concorda, outros que não, outros disseram que mulheres assim não existem, né? Então nós iremos discorrer a respeito da lista do Fúria e Tradição. Eu vou ler item por item, vou ler a lista também que eu fiz e vou comentar a questão do homem provedor, que suscitou muita polêmica na página, né? Principalmente que a gente sabe que hoje, quando o indivíduo se declara antifeminista, as pessoas vão fazer uma porrada de julgamentos, né, para colocar a pessoa em caixinhas ideológicas. O próprio Dr. Enéas já havia dito que o conceito de direita e de esquerda se miscigenaram muito, né? E se esquerda e direita já não são termos tão claros, imagine só então na questão de gênero, com a hegemonia do feminismo entrando até em governos conservadores, né? E antes de ler, eu queria fazer uma ressalva. Eu vi um texto agora, eu achei o texto assim até bem forte, né? No Facebook, um amigo meu postou uma coisa que eu gostei bastante, mas eu mesmo fico um pouco receoso de fazer certas críticas ao conservadorismo, porque a gente acaba ficando sem aliados nenhum, né? Quanto mais a gente afunila a questão ideológica, quanto mais a gente defende coisas muito específicas, muito pontuais, como a gente sabe que a grande massa sempre pensa, né, de maneira generalista, é muito difícil você encontrar um indivíduo que saiba pensar por si próprio, que não é influenciado pela grande mídia ou pela mídia como um todo, porque existe também mídia, né, que vai influenciar o pensamento de direita como uma forma ideológica. A gente sabe que é assim, ninguém está totalmente isento da influência externa. Aí ele falou o seguinte, né? Se você é conservador, quero só deixar claro que essa não é a minha opinião, não da maneira como ele foi colocada. Eu acho que a gente tem que se unir contra um inimigo em comum. Mas ele falou uma coisa que eu já tinha notado e muitas pessoas aqui, inclusive, sabem, né? Quando as feministas falam da questão do voto, por exemplo, Ana Campagnolo, que é uma das porta-vozes aí, se não a maior do Brasil na questão do antifeminismo, ela vai citar Simone de Beauvoir, vai falar que as mulheres fizeram apenas uma agitação simbólica e que tudo que elas chamam de direito foi, na verdade, uma concessão masculina. E eu noto que essa afirmação pode ser interpretada de maneiras diferentes. Você pode, por exemplo, falar assim, ó, tá vendo? As feministas clamam que as mulheres conseguiram o direito delas, mas na verdade não foram as mulheres. Foram os conservadores que concederam direito ao voto. Esse brother meu até falou aí da questão de descriminalizar a infidelidade, de aprovar divórcio, né? Que foram os milicos aqui no Brasil. E a questão também do divórcio sem culpa nos Estados Unidos, quem aprovou isso aí foi Ronald Reagan, que é considerado um dos porta-vozes do conservadorismo. Aí você interpreta a questão de dois pontos diferentes. Você pode querer usurpar do feminismo, né? Ou pelo menos de suas afirmações, falar assim, não, pera aí, não foi você que deu o direito às mulheres, fomos nós. Para basicamente dizer, olha, o feminismo não tem legitimidade, o feminismo não conquistou nada. E falar, tá vendo como nós conservadores somos os bons aí da parada, porque nós é que conseguimos dignificar a vida da mulher. Mas por outro lado, quando você começa a entrar em contato com
movimento dos direitos dos homens. Tem até um vídeo muito bom no canal do Pensador Selvagem, da ativista dos direitos dos homens Janet Bloomfield, que ela fala sobre as consequências negativas do sufrágio feminino. Aí então você nota que se de fato foram os conservadores, né, que deram à mulher o direito ao voto, aqui no Brasil Getúlio, né, que ele tinha caráter de terceira posição, Ronald Reagan aprovando o divórcio sem culpa, etc., você começa a pensar, ora, se grande parte dos problemas da sociedade foram causados por divórcio, que acabou chacoalhando os pilares da estrutura familiar, e a família é a base da sociedade, então se não foram as feministas e foram os conservadores, então os conservadores erraram e erraram muito. Muito conservador não consegue analisar desse jeito. Ele quer falar só assim, não foram feministas, fomos nós. Olha como a gente é fera, como nós somos os bons. Sendo que foi justamente o sufrágio feminino, a aprovação do divórcio sem culpa, sem penalidade, essas coisas todas que causaram esses problemas na sociedade. Então, será que não foram... não por vilania, né, com as melhores intenções, mas será que não foram os conservadores que acabaram causando esse tipo de problema que a gente tem hoje? Porque a gente sabe que o sufrágio feminino fortaleceu a esquerda, o feminismo, e agigantou o Estado, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Eu vi, alguém postou aí, não me lembro quem foi, dizendo o seguinte, que os progressistas querem continuar errando e que os conservadores querem manter os erros do passado. Né? Até na minha resposta para a página Quarto Mundo, eu falei, né, porque não sou conservador, não nos moldes que a gente entende hoje, né, porque eu acho que o conservadorismo conseguiu em grande parte, em larga medida, conservar só a misandria. A gente tem que ser honesto nesse ponto, né? A moral virou progressista, né? A política hoje está pautada por ideias progressistas. O conservadorismo brasileiro está contaminado com hegemonia feminista. Então é uma questão muito complicada, né? Agora então, sem mais delongas, já deu 7 minutos de vídeo, eu vou ler a lista do Felipe Chaves, vou fazer alguns comentários muito pessoais. O que eu achei engraçado é que até a Ana Campagnolo fez um comentário sobre isso, né, em tom de crítica. Na parte aqui dos pés limpos, eu achei essa parte até meio engraçada. Eu vou ler aqui, vocês comentem depois o que vocês concordam, o que vocês discordam. Bora lá. Ó, o post começa assim: o que você deve verificar numa moça antes de se relacionar? Eu já discordo do primeiro, né? Diz que ela deve ser tímida. Eu acho que o indivíduo ser reservado e introspectivo é diferente dele ser tímido. Muitas vezes a timidez acaba nos tirando possibilidades brilhantes que a gente tem ao longo da vida, deixa a gente um pouco inerte, um pouco passivo, quando na verdade nós deveríamos ter uma reação enérgica. Então eu já discordo do número 1, que ela deve ser tímida. Pai amoroso e forte, isso realmente é uma coisa boa, né? Ela tem um bom modelo de figura paterna, até porque a gente sabe que há algo chamado síndrome da filha sem pai, e tem vários traços em comum com o transtorno de personalidade histriônica. Ela pode ter problemas de autoestima, uma necessidade não saudável de validação masculina. Isso pode causar problemas numa relação monogâmica, mas, em contrapartida, eu gostaria de fazer uma ressalva também, que muitas vezes a gente pensa num pai amoroso e forte como um modelo de homem tradicional, né? Eu admiro o Felipe em alguns pontos, em outros nem tanto. Eu estou dando bastante visualizada aqui na página dele. Eu gosto de ver as ideias que ele tem, nem que seja para discordar em alguns pontos. E vamos colocar, por exemplo, que ele seja esse modelo de pai amoroso e forte. Eu tenho certeza, né, que ele, por exemplo, ensinaria que a filha dele tem que ficar com um homem provedor. E é uma coisa que eu não concordo muito. Eu, inclusive, coloquei na minha lista e vou falar o porquê mais adiante. Então tem que ver o tipo de doutrinação que esse pai amoroso e forte vai passar para a filha. Existe uma diferença de um pai cuidador, que vai transferir boa personalidade, e também tem a questão dos valores, que acaba sendo um pouco ideológico, né? E no mundo de hoje, o tradicionalismo puro acaba não cabendo mais, porque a sociedade deixou de ser tradicional. A questão de gostar de cozinhar eu acho muito relativo também, porque a partir do momento que você está tendo uma divisão
de tarefas domésticas e uma divisão de gastos, eu acho importante a gente bater nessa tecla, né? Porque se o homem vai dividir tarefas domésticas como é exigido, a mulher tem que pagar também. E se o homem não for dividir tarefas domésticas e for ser o provedor, ele vai acabar correndo o risco de pagar pensão para uma mulher que vai se divorciar dele, até às vezes sem filho, e arrumar um ricardão depois da relação, ou acabar tendo que trabalhar 40, 45 horas por semana e gastar 70, 80% do salário dele em casa, né? Não acho que isso aí cabe mais, a gente está em outro século, século XXI, e o homem não tem que ser escravo do trabalho e se sacrificar pela família. O homem e a mulher têm que se sacrificar igualmente pela família, que eu entendo como os filhos, né? E não colocar essa sobrecarga nas costas do homem unicamente. Aí ele diz aqui, cor de cabelo natural. Eu não acho que seja um pré-requisito, mas eu de fato prefiro mulheres que valorizam a beleza natural, que não usam maquiagem de modo excessivo, que valorizam o cabelo da cor que ele é. Então isso aqui eu concordo. A questão aqui dos pés bonitos e limpos, né? Eu acho que foi até o que a Ana Campagnolo comentou, em questão de sujar o pé de barro antes de entrar em casa, uma coisa assim. Eu vou ver se eu acho o print e coloco aqui na tela. Eu não acho que isso aí é um pré-requisito. Eu acho que a personalidade conta muito mais. E a questão do pé limpo, né? Eu acho que 90% da população vai ter o pé limpo, né? Então, eu não entendi muito bem aqui qual foi esse pré-requisito. Achei isso aqui um pouco engraçado. Número 6. Não se dá com vários homens, não é cercada por vários homens. De fato, eu acho que a mulher tem que ter uma postura mais respeitosa. Eu não acho que ela tem que se envolver em círculos sociais predominantemente masculinos, né? Então concordo. Não fala palavrão. De fato, eu acho que isso também vale para o homem, né? Eu acho que a pessoa falar um palavrão, especialmente fora de hora, num momento inoportuno, não é uma coisa que soa bem. Mas isso vai muito da cultura também. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, falar palavrão é cultural, independentemente do sexo do indivíduo, né? Então acho que isso aqui é uma questão de bom tom, de cordialidade, cortesia, respeito, de etiqueta, e não se relaciona necessariamente com o gênero. Não bebe álcool para se divertir. Eu acho que o problema está na embriaguez, né? Esse é o número 8. A pessoa não pode beber a ponto de se embriagar, perder as papas na língua, ficar às vezes prolixa, eloquente de um jeito às vezes, né, não é excessivo. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, já diz o ditado. Eu acho que o problema não está no beber álcool, mas em beber excessivamente ou depender do álcool para se divertir. Eu lembro que às vezes eu saía para bar e tinha cara, né, homem também, homem e mulher. As pessoas estavam tão adaptadas e até viciadas naquele regime etílico de final de semana para poder se soltar mais e deixar de ser tímido, se descontrair um pouco mais e se tornar uma pessoa mais sociável, que o dia que o cara não bebia, o cara parecia outra pessoa, bicho. Ficava de cara, né? A pessoa não tinha aquele gingado social e aquela extroversão, até aquela iniciativa de poder discordar de alguém. Eu coloquei isso na minha lista, né? Que concordar, quem só concorda não acrescenta intelectualmente. E o álcool, de fato, era uma força motriz para o indivíduo, né? Era quase uma necessidade. Se não tivesse álcool, o cara não ia conseguir interagir. Então, de fato, eu acho que a pessoa tem que se bastar, né? A pessoa não pode depender de nenhum fator externo para conseguir se sentir plena e feliz. Beleza, eu concordo. Se veste de forma modesta, realmente muito bom, né? O número 9, uma mulher que não vai chamar atenção no seu jeito de vestir. E se for chamar atenção, que seja de um modo não vulgar, né? Às vezes com uma roupa mais tradicional, que já caiu em desuso, que eu pessoalmente gosto muito, uso bastante, né? Colete, calça, sapato, gosto de suspensório. Então a questão de vestir de forma modesta, eu acho que poderia até ser trocada aqui por não se vestir de forma vulgar. Você pode se vestir de um modo chamativo, mas de um modo que é elegante, né? Que é bonito, não vejo problema. Quer filhos, número 10 é muito relativo. Pode haver um bom casamento sem filhos.
E um casamento com filhos que a vida do cara é um inferno. Tanto que ele prefere trabalhar 60 horas por semana e se ausentar dos filhos do que aguentar um relacionamento que já foi desgastado. Nem todo mundo nasceu para ter filhos. Nem todo homem nasceu para exercer a paternidade, ele não é menos homem por isso. E nem toda mulher nasceu para ser mãe e ela não é menos mulher por isso. Eu acho que nós temos que tomar cuidado, né? Para não confundir o discurso. A família é a base da sociedade. Isso vai além de religião. A ciência mostra isso. Os efeitos adversos da ausência paterna sobre o infante, por exemplo. Só que você saber que a família é a base da sociedade não quer dizer que você necessariamente tenha que ter filhos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não virar, né, como diz aí popularmente, o cagador de regra para querer definir o que é ser homem de verdade ou o que é ser mulher de verdade. Ou se o indivíduo não forma uma família e é solteiro, né, como diz aquele coach lá, o Wendel Carvalho, ele é um cara disfuncional. Então é um indivíduo que quer ditar como você deve viver a sua vida e muitas vezes eles próprios não estão fazendo o que é adequado, né? Às vezes estão numa família infeliz, vão passar aí no moedor da vara de família, vão virar pais alienados, simplesmente por seguir um ideal de sociedade que nem tem mais tanta força hoje em dia, né? Esse ideal de homem, mulher e filhos, ele na verdade caiu já em esquecimento, e o homem que segue esse modelo aí vai acabar numa salinha, como diz o Dom Sandro, que é a vara de família, numa situação de divórcio, às vezes querendo colocar o cano frio na cabeça, depenado judicialmente, e a gente sabe que hoje são as mulheres que transmitem os valores para os filhos. Mesmo que você encontre uma boa mulher, você visitando o seu filho quinzenalmente, você não vai conseguir passar aqueles valores sólidos que você gostaria, porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos, principalmente na infância, né? Se o filho convive majoritariamente com a mãe, é da mãe e da família materna que o filho vai obter os seus valores, e não do pai que vai ver ele de vez em quando. Número 11, não está numa competição com o namorado. Eu acho isso muito importante, vou até citar um exemplo, eu concordo totalmente. Citar um exemplo de uma vez que nós saímos, eu gostava muito de ir para Bosque, beber vinho com os chegados meus. Sempre gostei um pouco mais de vida alternativa. E às vezes havia aquelas discussões intelectuais, aqueles colóquios mais profundos. E é muito comum que às vezes entre indivíduos um pouco mais inteligentes, né, mais acima da média, possa haver algum tipo de competição para ver quem sabe mais. Eu pessoalmente não gosto disso, eu acho que a relação tem que ser de mutualidade, né, uma troca e não uma questão de sobressair, ver quem é melhor, quem vai reinar a suprema. E eu notei que havia um casal, e esse casal se envolveu ali nessa competição intelectual, digamos assim. Só que foi desigual, porque foi meio que 3 contra 1. Enquanto a namorada de um dos caras estava ali firme com ele, né, ajudando o cara a sobressair no discurso, na discussão, tentando ressaltar os acertos dele na conversa e tentando abafar os erros, ela estava defendendo o namorado dela, né, que de fato era um cara inteligente, um dos mais inteligentes que eu já conheci, e acho correto. E a outra namorada do outro cara que estava em debate com esse indivíduo que eu citei, estava a favor do outro cara também. Você entende? A favor do outro cara e a favor dela. Ao mesmo tempo que ela fortalecia o argumento do cara que era namorado da outra menina, ela também acabava querendo competir com o próprio namorado para ver quem saberia mais. Então ficou uma coisa meio esquisita, não parecia uma relação de companheirismo. Então isso aqui eu concordo totalmente, o Felipe Chaves acertou. Mulher que está competindo com o namorado, meu amigo, se a sua mulher, em vez de querer somar, quer competir, ser melhor que você, quer falar mais alto, quer ser aquela mulher que ganha mais só para falar, olha só, bate no peito, tá vendo? Eu também sou capaz, eu ganho mais que você, eu sou mais capacitada, a minha vida profissional está florescendo mais do que a sua. Muitas vezes nem mesmo almejando a autorrealização, mas apenas visando vencer o namorado, às vezes para provar para a sociedade
que ela é uma mulher capaz. Porque a sociedade está fazendo isso, né? Está intoxicando a cabeça das mulheres com essa ideia de que elas têm que ser melhores que os homens, né? E eu pessoalmente discordo, vira uma relação competitiva e nenhum relacionamento vai conseguir sobreviver à tensão da competição constante. Isso até me remete a uma frase de Confúcio em que ele diz o seguinte, que as frequentes censuras entre os amigos acabam enfraquecendo a amizade. E isso não é só uma relação de homem e mulher não, tá? O individualismo excessivo, o liberalismo excessivo das sociedades ocidentais acabam gerando esse tipo de comportamento competitivo em detrimento da cooperação que a gente vê em algumas sociedades com um coletivo um pouco mais harmonioso, né? Eu acho que tem que ter o equilíbrio entre as liberdades individuais e o equilíbrio social, né? A gente pode ver aí a palavra coletivismo realmente nos remete a coisas de esquerda, às vezes a coisas relacionadas ao comunismo, mas existem outros modos de você analisar a situação. E a gente nota que o individualismo extremo acaba fragmentando a sociedade, porque a gente esquece que a gente vem de uma cultura e essa cultura nos influencia, a mídia nos influencia negativamente, claro, os nossos pais nos influenciam e a gente tem sim uma forte impressão digital, digamos assim, do meio em que nós crescemos, né? Não existe só o interesse do indivíduo, muitas vezes o interesse do indivíduo é fortemente influenciado pelos interesses da sociedade, ele absorve aquilo ali de um modo inconsciente, né? Não adianta a gente achar que o ser humano não vai ser influenciado por fatores externos e principalmente pelas coisas que ele aprendeu na infância, porque ele vai sim, né? E essa própria divisão, esse individualismo excessivo, fragmenta a família, porque a família é um dos menores núcleos da sociedade e a família tem que estar num coletivo harmonioso. O individualismo excessivo dentro do seio familiar acaba gerando aí desavenças e a gente sabe que coloca a sociedade para se erodir, né? Sem família, a sociedade não prospera. Bora lá. Ele diz aqui usa vestidos. Eu de fato acho uma mulher que usa vestido bem elegante, né? Ela fica com uma aparência estonteante, dá um ar menos vulgar para essas mulheres aí que estão com a calça colada no rego hoje em dia, com um short tão curto, né? Que às vezes a gente vê a dobrinha das nádegas da mulher. E eu vou até citar uma coisa curiosa aqui. Nos vídeos do TikTok a gente vê como que tá o estado de degeneração cultural da nossa sociedade. Então tinha uma mulher com um short desses bem apertados de academia, colada assim na coxa, né? A mulher com a coxa até bem malhada, né? Bem avantajada. E ela estava na pia lavando uma louça. Aí chega o marido por trás e ele puxa o short dela lá em cima para deixar o short bem colado na bunda, sabe? E ele fala assim, mulher minha tem que usar o short acolado, né? Mais ou menos como um ataque, né? É claro que foi uma brincadeira ali, mas no sentido de confrontar essa ideia de que a mulher tem que ser moderada ao se vestir, ou como se roupa não definisse caráter. Mas quando você vê um médico usando um jaleco, né, ou um profissional aí da área de enfermagem ou farmácia, você automaticamente deduz que ele é da área da saúde. Quando você está passando, por exemplo, em uma zona de prostituição, né, em que as mulheres trabalham vendendo seus corpos, você vai saber que aquela mulher trabalha com isso através da roupa que ela veste, né? Porque quando essas mulheres estão fazendo os programas em áreas públicas, a gente sabe que tem outras pessoas transitando ali. Às vezes uma mulher voltando de um dia extenuante de trabalho, às vezes um homem, né, que trabalha em uma fábrica ou que é um funcionário público e está retornando para casa a pé numa cidade pequena. Então a gente vai ter uma mistura da população ali comum do dia a dia, né? Digamos assim, aqueles que seguem
o que é mais normal, mais corriqueiro, mais cotidiano, e aqueles que estão ali fazendo ponto. Como é que tu vai definir quem é quem? Para você não correr o risco, né? Parar o teu carro ali e perguntar para uma mulher que é trabalhadora, casada e com filhos, quanto está custando a hora dela. Não vai ser uma situação muito confortável, né? Vai ser bem constrangedora. O que define? É a roupa, né? A roupa define muito o modo como a gente pensa, os valores que nós carregamos. Como que você sabe que um metaleiro gosta de metal, né? E a gente sabe que o gênero musical, ele não é só musical, ele carrega imbuído ali em si valores, né? Uma cosmovisão, às vezes é um estilo de vida que se revolta contra questões sociais, se rebela contra religiões. E como é que você vai notar que o indivíduo tem aqueles valores antes de você conversar com ele? Pelas vestimentas. Então roupa define muita coisa. Todos sabemos disso, mas é politicamente incorreto hoje falar a respeito.